E, gente, neste vídeo nós vamos ver o que são redes sobrepostas, que são redes construídas sobre outras redes. Vou começar explicando esse conceito com um exemplo. Então, a internet, do ponto de vista abstrato, como a gente viu até hoje, é uma rede formada por roteadores que trocam dados com outros roteadores, né, para carregar o dado da origem até o destino, e os roteadores são interconectados por um enlace. E a gente imagina que o enlace é o mais direto possível. Do ponto de vista lógico, o enlace é como se fosse uma ligação direta entre os dois roteadores. Na prática, na hora que a gente vai olhar no mundo real, não é bem assim. Então, no mundo real, a gente tem um roteador. Nesse roteador, a gente liga as fibras óticas. As fibras óticas elas podem passar por dispositivos intermediários que a gente chama de multiplexadores óticos, que são alguns espelhos, né? Eles vão multiplexando algumas frequências de onda, e aí, né, algumas frequências vão para outras fibras e outras, né, continuam para outro lugar, e aí essas fibras eventualmente chegam ao outro roteador, e aí sim a gente tem a conexão de um roteador com o outro, né, no mundo na camada física. Mas na camada lógica é um roteador, um enlace direto e o segundo roteador. Então é como se fossem, né, duas formas de olhar para a internet. Dando um exemplo concreto, aqui a gente tem um mapa simplificado da rede da RNP. Neste mapa, a gente está mostrando apenas os pontos de presença da RNP, por exemplo, aqui Cuiabá, aqui Belo Horizonte, sem nos preocuparmos onde as fibras estão passando e se existem multiplexadores óticos no meio do caminho. Aqui em Minas Gerais, a gente vê que existem 8 fibras óticas: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui a gente tem o mapa da RNP de novo, só que agora num nível mais abstrato. Ok? Aqui a gente está olhando para os roteadores e os enlaces entre eles. Então, se a gente olhar aqui em Minas Gerais, a gente tem 2, 3, 4, 5 enlaces, e esse sexto enlace aqui nem aparece lá no outro mapa, porque é o enlace do roteador com o PTT que fica no ISEX ali na UFMG. Então, aqui a gente tem 8 fibras e aqui a gente tem 5 enlaces. Por quê? Porque algumas das fibras aqui são redundantes. Por exemplo, entre Belo Horizonte e São Paulo, a gente vê duas fibras, porque essas duas fibras permitem a gente aumentar a banda disponível, que agora são duas fibras para a gente trocar dados, mas também permite que a gente tenha maior resiliência. Se uma das fibras for cortada, por exemplo, porque um trator passou por cima, a outra fibra continua disponível. Então o enlace continua operacional, mesmo que com capacidade reduzida. Então a internet é uma rede sobreposta, né? A internet de roteadores, IPs e enlaces diretos é uma visão lógica que a gente tem de uma rede muito mais complexa que está na camada física. Por que a gente faz essa organização? Né? Ter uma rede sobreposta lógica mais simples e uma rede física que pode ser muito mais complexa embaixo. Porque as fibras óticas são limitadas por restrições físicas e nem sempre a topologia física é ideal. Por exemplo, a gente não consegue fazer uma fibra ótica direto de um roteador em Belo Horizonte para um roteador em São Paulo. Essa fibra ótica vai ter que passar por alguma infraestrutura, uma estrada, um gasoduto, uma rede elétrica, alguma coisa. E aí a fibra ótica vai dar volta. A gente pode precisar fazer emendas na fibra ótica, vai ter repetidor, podem ter multiplexadores óticos se você for puxar a rede, por exemplo, né, para uma cidade no interior, você coloca um multiplexador ótico e aí a fibra, né, a gente estica um pedaço para conectar uma cidade no interior. Então, a topologia física vai ter essas complexidades adicionais, mas aí a gente simplifica no nível lógico. Então, a topologia do nível lógico ela é mais fácil de entender e operar. Então, aqui, por exemplo, a gente viu que esse enlace caiu. Agora, na camada física, para a gente saber exatamente o que aconteceu, a gente teria de ver qual fibra foi afetada, onde que ela foi cortada, se foi um problema de multiplexador óptico, de repetidor ou alguma outra coisa, né? Por exemplo, o trator mesmo que passou por cima da fibra óptica. Então, a gente usa a rede sobreposta, uma das razões, né? No caso aqui da internet, é para deixar a gerência mais fácil. Então a gente isola um pouco, né? Tem os problemas da camada IP, camada lógica, e tem os problemas da camada física. Operadores de rede, por exemplo, podem ter times distintos, né, para tratar das duas coisas. O time que mexe na internet está mais ali
configurando o roteador. E o time que cuida da camada física está lá no caminhão, né, vai fazer o remendo da fibra quando ela quebra, ou então puxa a fibra, troca, né, o, o transceiver do roteador quando dá algum problema. Então é um negócio mais de hardware. Então, esse conceito de redes sobrepostas está fortemente relacionado com a organização em camadas que a gente viu durante o nosso curso. Então, a gente tem a camada física, né, que é a camada mais inferior, a camada de enlace, a camada de rede, e o que a gente estava discutindo aqui é a camada de rede da internet, né, os roteadores com enlaces diretos, é sobreposta, é uma forma lógica da gente ver a rede física, ok? Que está na camada inferior. Então, essa organização, né, de redes sobrepostas tem a ver com a organização em camadas da internet. E aí, no caso da internet aqui, um dos objetivos é esconder a complexidade dos níveis inferiores. Então, a camada física tem, né, toda uma complexidade. Na camada lógica, a gente simplifica um pouco isso daí. Na camada de transporte, a gente simplifica a camada de rede. Né? E na camada de aplicação, a gente pode até simplificar a camada de transporte também. Então, né, a sobreposição de redes está relacionada com a organização em camadas. A sobreposição de redes, então, é um conceito genérico, um conceito abstrato, não se aplica apenas à internet. Né? Foi um exemplo que eu utilizei aqui. No geral, as redes encaminham mensagens entre dispositivos, e esses dispositivos têm que ter algum identificador. Então, no caso da internet, a gente tem uma rede sobreposta sobre uma topologia física, e o endereço IP é que é o identificador do dispositivo. Então, a gente manda o dado de um dispositivo, de um endereço IP, para o outro. Mas a gente pode criar outras redes sobrepostas, em particular redes sobrepostas sobre a internet. Um exemplo são as VPNs que a gente já viu no outro conjunto de slides. Então, quando a gente cria uma VPN, a gente está fazendo uma rede sobreposta IP sobre uma rede IP. Então, é o IP em cima do IP. Ok? E aí, o túnel que a gente fez, né, é que seria o enlace lógico agora. Então a gente tem esse cliente aqui comunicando com o servidor do lado de cá. Na internet são vários roteadores, mas quando a gente cria a VPN, esses roteadores aqui eles ficam escondidos na camada inferior e o cliente e o servidor comunicam como se fosse por um canal direto aqui, túnel que a gente criou na VPN. Então, por que criar redes sobrepostas? Aí varia, né, da aplicação. São várias as razões. Mas, de forma geral, a internet provê um serviço de melhor esforço, a gente já viu, há garantias, né, de desempenho ou de conectividade, ponto a ponto. Algumas aplicações precisam de serviços diferentes. E aí, uma das formas da gente construir esses serviços é utilizando redes sobrepostas. A gente vai estender a funcionalidade da internet com redes sobrepostas. Então, a VPN é um exemplo, o multicast é outro exemplo. O multicast pode ser utilizado para distribuição de conteúdo, mas outras estratégias para distribuição de conteúdo também podem fazer uso de redes sobrepostas. E roteamento confiável baseado em desempenho é uma coisa que a internet não faz, que uma rede sobreposta poderia fazer. Então, só para dar um exemplo, aqui a gente tem o que acontece quando a gente está distribuindo o vídeo, por exemplo, um jogo da Copa do Mundo. Então aqui tem o servidor da Globo, né, ou de quem licenciou, e aí esse servidor tem que mandar uma cópia do vídeo para todos os clientes que estão conectados assistindo naquele momento. Então vocês veem aqui que o servidor tem que ter muita banda, ó, tá, para mandar vídeo para muitos clientes. E assim, já, né, houve a Globo já relatou que em alguns cenários a demanda foi tão grande que eles tiveram de abaixar a qualidade do vídeo porque não tinha banda suficiente aqui, né, nos servidores da Google para mandar o vídeo em alta qualidade para todo mundo. Então, distribuição de vídeo consome muita banda. Uma forma da gente aliviar o consumo de banda no servidor é fazer é, uma rede sobreposta para redistribuir o conteúdo. Então aqui, ó, o servidor manda uma quantidade muito menor de vídeo agora, ok, para alguns clientes apenas. E aí os clientes repassam o vídeo para outros clientes, formando uma rede sobreposta.
tá? Então aqui, né, esse cliente recebe direto do servidor e manda para o próximo, esse aqui recebe e manda para dois, esse daqui encaminha o vídeo para um segundo, e aí vocês estão vendo aqui, né, nas setas em azul, os clientes repassando. Então esse repasse do vídeo pelos clientes, a gente está formando aqui uma rede sobreposta, ok? Os clientes vão ter de coordenar um com o outro quem manda para quem, né? Quem que está ligado direto no servidor. Mas assim, essa coordenação feita, esse multicast aqui com a rede sobreposta reduz significativamente o consumo de banda no servidor. Então, por que criar redes sobrepostas? Aí depende da aplicação. Cada aplicação vai ter um requisito diferente e aí pode justificar ou não a criação de uma rede sobreposta. Mas, de forma geral, a internet provê um serviço de melhor esforço ponto a ponto. Então, não tem garantias de desempenho ou de que os dados serão entregues, né, de que existe conectividade. Então, essas aplicações que precisam de outros serviços ou de serviços mais avançados, elas podem construir esses serviços criando uma rede sobreposta. Então, a rede sobreposta vem para estender a funcionalidade básica da internet. Então, os exemplos são VPN, multicast, distribuição de conteúdo. Pode utilizar multicast, mas pode utilizar outras estratégias baseadas em redes sobrepostas também. O roteamento confiável, que a internet não faz, a gente pode fazer com redes sobrepostas. Então, vamos ver mais um exemplo do multicast. Então, aqui a gente tem um cenário de distribuição de vídeo, onde a gente tem um servidor aqui na esquerda, por exemplo, o servidor da Globo fazendo streaming de um vídeo da Copa do Mundo, né, do jogo da Copa do Mundo ao vivo. E aqui todos os clientes querendo assistir. Então vocês veem que o servidor aqui ele precisa de muita banda para enviar o vídeo para todos os clientes, ainda mais se os clientes estiverem assistindo Full HD ou 4K, aí vai precisar de mais banda ainda. E, dependendo da quantidade de clientes, pode sobrecarregar o servidor, gerando congestionamento na rede. Então, o multicast, usando redes sobrepostas, pode ajudar a solucionar o consumo, reduzir o consumo de banda no servidor e solucionar o problema de congestionamento. Então, aqui a gente vê o servidor está mandando uma quantidade muito menor de vídeos, né, para um conjunto seleto de clientes, e esses clientes agora ficam encarregados de repassar o conteúdo do vídeo para os demais clientes. Então, esse cliente aqui manda para esse cliente aqui manda para dois outros clientes diferentes, esse aqui repassa mais uma vez para frente, e aí vai. Então, nesta rede sobreposta aqui, os clientes vão ter de coordenar quem manda para quem recebe do servidor, mas essa coordenação feita, a gente consegue criar essa rede sobreposta e fazer a distribuição do vídeo de forma que o servidor aqui precisa enviar muito menos fluxos de vídeo, né, reduzindo o consumo de banda no servidor. Então, só fazendo a cola com a organização em camadas da internet, a gente viu que a internet, né, que no nível IP, na camada de rede, é uma rede sobreposta sobre a camada física, né? A camada de enlace é a camada física aqui, que pode ser muito mais complexo, com várias fibras óticas e multiplexadores óticos. A gente viu que a VPN é uma rede sobreposta sobre a própria internet, né? Criando enlaces virtuais, como se parecido com o que a camada de transporte faz, só que com criptografia. A gente viu que o multicast é uma forma de distribuir o conteúdo, então tá meio que abstraindo complexidades do transporte, né? E aí a aplicação, no caso, o streaming de vídeo, vem em cima aqui do multicast com rede sobreposta. E a gente vai ver no próximo conjunto de slides as redes P2P, que são uma forma de rede sobreposta sobre a internet também.